Nós estamos em um tempo que nós estamos trancados no quarto e ficamos horas e horas, dobramos noite, porque nós estamos mastigando. E quando o sacerdócio e o profético funcionam, então toda a família funciona. Porque o grande problema é quando o sacerdócio está funcionando e o profético, que a mulher não está, ou quando o profético está e o sacerdote não está, haverá colapso, problemas. O profético foi chamado para funcionar e o sacerdócio para funcionar. Amém? Eu vou dar uma extra só para que você pegue. Quando Deus vai criar Adão e vai formar Adão, ou vai formar Eva a partir de Adão, a Bíblia diz que Adão dormiu. Aquela expressão dormir ali é morrer. Adão foi morto, Adão morreu. Pastor, mas o texto não diz que Adão morreu. Não poderia ser chamado de morte, porque o pecado não havia entrado. Lembra que a Bíblia diz: e se você comer, certamente morrerá. Então a morte não havia entrado, então não poderia ser classificado como morte, apenas como sono. É por isso que aqueles que estão mortos em Cristo não estão mortos, estão dormindo. Amém? Então quando Adão dorme ou morre, Deus tira e vai formar Eva. Vai formar quem? Eva. E às vezes você fica se perguntando: Deus, a outra parte não funciona, a outra parte, que o sacerdócio, que a mulher não aparece, não se levanta, não faz. Então morra e prepare para Deus formar outra parte. Se você não morre, Deus não pode formar outra parte. Você pegou isso aqui ou não? De vez você reclamar muito, gere primeiro em você para depois você ver no outro. Porque tudo começa em você, para depois Deus dar continuidade no outro. Amém? Então, de ver você ficar reclamando e murmurando, peça para Deus te matar do teu ego, da tua vontade, e prepare para ver Deus formar do outro lado extraordinário. Amém? Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos como convém. Nós não sabemos orar como convém, ou convém como orar. Mas o Espírito intercede por nós, por sobremaneira, com gemido inexprimível. 26 novamente, toda igreja, por favor, leia o verso 23, 26, no 3. Senhor, fala conosco, em nome precioso do teu Filho amado Jesus. Antes de fazer a exegese desse texto, eu preciso, a proposta minha essa noite é que você entenda um pouco mais quem é o Espírito Santo. A partir do entendimento quem é Ele, você passa a desejá-lo mais. Você passa a querer mais Ele, a passar mais tempo com Ele. À medida que você conhece, então vai brotar um desejo mais imenso de estar com Ele, de saber mais quem é Ele e de mergulhar nele. Quando você de fato entende a forma que Ele está trabalhando nesse novo pacto, porque a religião atrapalhou muito. E se você não entende a forma que o Espírito está trabalhando nessa estação e no novo pacto, então você se move a partir daquilo que Ele trabalha nesse pacto. Quando eu falo do novo pacto, é que a Bíblia, você vai perceber que ao longo do tempo Deus vai fazendo um pacto com homens. Só que o escritor desconhecido que escreve a carta aos Hebreus disse que esse pacto, esse novo pacto, essa nova aliança é entre pai e filho, sem intervenção humana. Não é um pacto abraâmico, não é um pacto de Adão, não é um pacto de Moisés, é pai e filho. E nessa palco, ou nesse novo perfil de pacto de Deus com o próprio filho, a maneira que o Espírito trabalha é bem diferente da que ele trabalhava outrora.
Porque tem coisas que Deus, toda vez que um pacto mudava, muda-se a jurisdição. Toda vez que um pacto mudava algumas coisas, e você precisa compreender. Por exemplo, nos velhos pactos, nos pactos anteriores, o Espírito Santo vinha sobre o indivíduo, mas apenas de porção. O Espírito Santo vinha sobre o indivíduo em porções. Não era a sua plenitude. Vinha sobre para manifestação de capacidade, para manifestação daquilo que Deus queria fazer. Poderia ser imediato, poderia ser de algum tempo, mas o Espírito não ficava sobre o indivíduo. Ele vinha sobre, mas apenas em porções. Lembra que quando o profeta Eliseu olha para Elias e diz assim: o pedido é, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Ele sabia que a medida que Deus dava era apenas de porções. O homem não estava preparado para a plenitude exata do Espírito. É por isso que quando Deus vai separar 70, na verdade não foi Deus que separou. Quem separou os 70 foi Moisés. E isso é lindo, porque 68 estava dentro do arraial e 2 estava fora. Ambos receberam. Talvez quem tivesse dentro reclamaria, porque 2 estavam do lado de fora e recebeu, tá? Como é que eles estão do lado de fora? Não se envolve e recebeu. É que Deus respeita a lista do líder. Quando o líder separa a sua lista e escolhe, então Deus respeita a sua escolha. Então Deus não disse que vai tirar da unção dele, vai derramar sobre 70. Deus disse a Moisés: eu vou tirar do Espírito que há em você e vou encher 70, porque é porções. Só que nessa nova aliança, preste atenção, no velho pacto, quando o homem pecava e falhava, o Espírito que estava sobre ele para capacitá-lo, seja ele rei, profetas ou sacerdote, o Espírito se removia, se retirava. Perceba que ele não estava constante, ele vinha apenas para atos. E é interessante que por isso que o indivíduo não sabia diferenciar quando o Espírito de Deus estava com ele ou não. Se você pegar a história de Sansão, Sansão vai usar 6 grandes milagres como a sua força, mas só 3 vezes vai aparecer e o Espírito de Deus era com ele. 3 não era. Era ele mesmo usando e achando que o Espírito estava com ele. Quando a Bíblia diz assim, e o Espírito se retirou de Sansão, significa que não estava. Quando Sansão desce para Tininá e o leão novo queria matar Sansão, a Bíblia diz assim, o Espírito veio e apoderou, porque não estava constante com ele, vinha apenas sobre. Quando o indivíduo pecava, esse Espírito que estava com o homem para capacitá-lo e habilitá-lo, se retirava do indivíduo, saía dele, sobre ele. Só que no novo pacto e na nova aliança, o Espírito não vem só sobre o indivíduo, ele agora habita no indivíduo. Não, vou dizer mais forte. O Espírito Santo não vem apenas sobre para capacitá-lo, ele vem dentro de você agora habitar. Só que isso aqui é um meio paradoxal, porque todo homem tem um espírito. O homem é tricotomista, o homem é corpo e alma e espírito. E se eu tenho um espírito e o Espírito de Deus vem em mim, então tem 2 espíritos? Eu falei uma vez aqui, não, Paulo escrevendo, Paulo diz assim, quem se une a Deus torna-se um só espírito. Há uma fusão entre o teu espírito e o Espírito de Deus. Quem está me ouvindo? Então quando o Espírito vem dentro de você, ele agora habita no teu espírito. 3 pessoas entendeu? Ele está dentro de você e é bem diferente, porque o inimigo tenta colocar na cabeça, você falhou, você errou, então se baseia na velha aliança dizendo o Espírito foi embora. Não, o Espírito está dentro de você, você pode extinguir ele. A Bíblia diz assim, não extinguei o Espírito, ele pode apagar-se em você, e você não conseguir ouvir nitidamente, porque a tua carne está falando mais alto, mas o Espírito não retira-se de você, ou nunca habitou em você. Paulo diz assim, se é que o Espírito habita em vós, quando você erra, você falha, a Bíblia diz, quem nos convence do pecado e do juízo é quem?
Então quando você erra e você falha, Ele não te deixa só. Quem deixa é amigos. Ele não te abandona só. Quem te abandona é parceiros que parece que eram. Ele não vira as costas para você. Aleluia, glória a Deus. Ele está com você. Ele está trabalhando em você, preparando você. É por isso que nessa dispensação desse pacto, olha para mim, a vida do Espírito de Deus é tão extraordinário, porque você precisa entender. Paulo escreve os Colossenses, capítulo 1:9, Paulo diz assim, ó: eu estou orando para que chegue em você o pleno conhecimento de Deus, da vontade, o pleno conhecimento, para que você tenha entendimento e sabedoria espiritual, para que possa andar dignamente, a fim de agradar a Deus e frutificar em tudo. Então Paulo está dizendo que a proposta de Deus é que você frutifique em tudo. Tudo dê certo, começa a frutificar todas as áreas. Mas como é que isso acontece? Você tem que agradar a Deus. E como é que eu agrado a Deus? Eu tenho que andar digno. E como é que eu ando digno? Eu tenho que ter entendimento. E como é que eu tenho entendimento? Quando eu tenho acesso ao conhecimento. Pegou Não, deixa eu pontuar essa planilha. Quando você medita na palavra, preste atenção, você vem para um culto desse, você ouve a palavra de Deus é o Logos. Esse Logos aqui é o conhecimento externo, escrito. Então você tem acesso ao conhecimento que é o Logos. Só que a proposta de Deus não é que você esteja cheio de Logos, porque tem muita gente que está cheio do Logos, da palavra, mas está lhe faltando vida. Por isso que ministração não é troca de informação e conhecimento, é vida para vida. Então quando você escuta o Logos, a Bíblia diz assim, ó, que a palavra de Deus é espírito e vida. Então o Logos, que é a palavra de Deus, tem um endereço, qual? O meu espírito. Quando a palavra de Deus vem para o meu espírito, olha para mim, o Espírito de Deus que está no meu espírito ilumina, transformando em rema. Por isso que o indivíduo, ele passa o dia todo, ele vem para a igreja há tanto tempo. Olha para mim, a Bíblia diz que a unção que está em você vos ensinará. O Espírito que está em você se encarrega da palavra Logos que foi ministrada aqui.